Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Hoje a gente vai responder uma dúvida sobre como mudar a fórmula, né, o cálculo de acordo com a quantidade ou de acordo com quais filtros você anda realizando na sua visualização, né, na sua análise. Bom, eu tenho aqui agrupamento, cliente, parcelamento, setor e valor, tá? A gente vai estar mudando os cálculos de valor de acordo com as seleções que a gente for fazendo aqui na tabela. Primeiro, vamos ver quais são os resultados que a seleção, que a fórmula de seleção nos retorna, né? Vamos colocar aqui um texto simples mesmo, só para colocar a função de retorno da seleção. Incluir medida, função, ok, get seleções correntes. Vamos lá. Aplicar. No início ela está nulo, conforme a gente for selecionando, que eu selecionei o diamante do agrupamento. Vamos ir selecionando. Selecionar dois clientes aqui, alguns clientes. Selecionei a parte do cliente, selecionei o parcelamento, selecionar o setor. Ó, essa função ela te retorna os campos selecionados dessa forma, tá? Que, por exemplo, o campo, dois pontos, as seleções, né, os valores selecionados separados por vírgula, e ele passa, né, ele dá um enter, né? Ele cria uma nova linha para informar um novo campo que está sendo usado para a seleção e quais são os valores selecionados. O padrão que dá para se ver aqui é que a seleção vem antes de dois pontos, né, o nome do campo, e os valores são separados por vírgula, tá bom? A gente pode estar trabalhando isso, então vamos ver como é que se trabalha esse texto aqui para a gente fazer as nossas funções. Vou trazer aqui um KPI. Legal. E vou trazer vou dar um copiar e colar aqui no KPI embaixo, só para ele trazer uns números, tá? Para a gente trabalhando também. Vamos fazer aqui a nossa função, então. Vamos ver. Se cliente, vou estar trabalhando nessa prioridade, então. Agrupamento, cliente, parcelamento, tá? Vamos estar trabalhando aqui. Se cliente, né? Se word match get current selections tiver, se o word match current selections tiver cliente, vamos lá, se ele tiver a palavra cliente, que é o nome do campo, vou colocar aqui um asterisco. Bom, se a palavra cliente aparecer, cliente dois pontos, né? Porque é um campo de seleção. Vai que algum outro campo tenha só a palavra cliente lá no meio, sem os dois pontos, aí pode confundir, né? Bom, vamos lá. Então, se o campo cliente for selecionado, eu quero que faça a função soma de valor. Se não, vamos estar colocando aqui uma nova função. Se o campo agrupamento for selecionado, agrupamento, ele faz o count de valor. Se o campo setor for selecionado, vou estar colocando aqui setor, ele faz a média de valor. Se não, se tudo isso for selecionado ou se nenhum valor for selecionado, ele pode me retrazer então a soma do valor. Vou concatenar ele com um texto aqui sem seleção, sem select, sem seleção. Nossa, sem seleção, ok. Vou estar fechando aqui os parênteses. Fórmula feita. Agora, ó, aqui eu coloquei por prioridade, tá? Cliente, agrupamento e setor. Então, se eu selecionar cliente, automaticamente já mata a fórmula embaixo, tá bom? Vamos ver aqui como é que a fórmula está funcionando.
Se eu selecionar um cliente, ele não me trouxe nada. Por quê? Vamos ver, tem algum erro no if aqui. Ah, tá. Se ele for maior que 0, vírgula, maior que 0, vírgula, maior que 0, vírgula, tá? Se o yield match trouxer um resultado maior que 0, aí sim, execute a função, se não, passa para o próximo. Agora sim, aplicar. Ok, agora está funcionando, legal. Bom, aqui a soma do Alex dá 191, né? Deixa eu ver se tem algum outro cliente que tem 2 vezes. Talvez eu não tenha. Acredito que eu não tenho. Bom, vou selecionar aqui 2 clientes, então. Vou selecionar tudo isso de cliente. Selecionei 8 clientes, 8 de 54. Nesse caso aqui, como eu estou selecionando os clientes, como eu estou selecionando o campo cliente, ele está realizando a função soma, certo? O cliente é a prioridade sobre os outros campos, tá? De acordo com a estruturação do if que eu coloquei. Se eu selecionar o agrupamento, ele vai me trazer a contagem. É isso, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Se eu selecionar o agrupamento, ele vai me trazer a contagem de linhas de valor. Nesse caso aqui, o agrupamento diamante tem 24 linhas, tá? Ele trouxe aqui a contagem. Se eu selecionar o setor, ele vai me trazer a média de valor. A média de valor do setor roxo é isso, tá? É 437. Se eu selecionar cliente, aí ele volta para a função soma. Por quê? Porque na estrutura que está feito esse if, quando eu seleciono o cliente, ele já mata todas as outras condições, tá bom? Se você quiser colocar condições de seleção junta, você pode estar utilizando o AND ou o OR, tá bom? Que é funções de lógica que eu expliquei em alguns vídeos atrás. Agora vamos ver outra forma de utilizar essa parte selecionada. Suponho que virou sem seleção, tá vendo? Ele está fazendo a soma e depois concatena com esse texto sem seleção, que foi a lógica que a gente colocou lá. Suponha que você queira fazer uma função dessa, só que contando a quantidade de dimensões que você está selecionando. Tá? Então, se eu selecionar aqui o agrupamento e o cliente, são 2 seleções. Aí, se a pessoa que está visualizando essa análise fizer 2 seleções, eu quero que a fórmula seja X. Se não, seja uma outra fórmula. Como é que a gente faz isso? Aqui a gente pode estar usando a contagem desses campos através do 2 pontos. Tá vendo? Esse 2 pontos espaço, ele está sendo um separador exclusivo para quando você faz alguma seleção. Tá? Estou selecionando aqui, ó. 2 pontos espaço é exclusivo de campos, né? Quando você seleciona uma dimensão. Como é que a gente faz para contar isso? Bom, a gente pode estar usando aqui, vou estar colocando aqui embaixo, a função para estar contando isso. Né? Vamos colocar aqui keep char text expression é o get current selections, que a gente abre e fecha parênteses, e o texto do keep aqui que ele pode trazer é 2 pontos. Eu quero que ele traga os 2 pontos, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, ele trouxe 2 pontos. Tá correto. Eu tenho 3 seleções, ele tem que trazer os 2 pontos. E eu quero saber, vou transformar isso em número, né? A gente pode estar usando a função len, que é a contagem de texto. Ou seja, eu trago 2 pontos e a len conta quantos caracteres eu tenho aqui no keep char. No caso aqui são 3. Então é essa função aqui, len, keep char, get current selection, 2 pontos, que eu vou ter que usar para contar o número de seleções que eu tenho, que a minha fórmula vai mudar, tá bom? Então a gente vai pegar aqui essa função, dar um aplicar, e aqui em cima a gente vai estar mudando a função. Então vamos estar colocando, se a pessoa que está visualizando fizer mais de 2 seleções, eu quero que a função seja a soma de valor. Do contrário,
se ela não fizer mais que 2 seleções, eu quero que seja a média de valor. Certo? Então vou colocar maior ou igual a 2. Se ela fizer 2 seleções, já vai passar para a função soma. Se não, se ela fizer apenas uma seleção, vai ficar utilizando a função média. Certo? Então aplicar aqui, e aqui a gente pode ver um exemplo. Olha, ele está usando a função média, 462,1. Se eu fizer uma seleção, o agrupamento, ele continua usando a função média, 448,4. Se eu fizer uma segunda seleção, ele vai passar para a função soma. Estou selecionando aqui o setor azul. Está vendo como o número já subiu? 3.680. Ele já passou para a função soma. Bom, essa aí foi uma dúvida que perguntaram. Eu espero que tenha esclarecido aí. Espero que tenha ajudado vocês a demonstrar mais uma forma de como trabalhar aí com clique, né? Dessa vez podendo modificar suas métricas conforme as seleções que seus clientes forem fazendo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu agradeço aí a todos que me acompanham no canal. Precisando de qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe um comentário aí nos vídeos, tá certo? Eu desejo a todos muito sucesso e até a próxima.